gonna bottom, never 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 gonna bottom. This boy is a bottom. 12º e último episódio desta primeira temporada. Bem, quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo passado, por histórias extraordinárias que o tempo silenciou. Quem me conhece também sabe que o meu maior sonho é produzir e realizar filmes de época com personagens homossexuais. E por isso deixei o melhor para o fim, para este capítulo muito especial do Olha a Bicha. Venham comigo numa viagem pelo tempo. Carlos Burnet e Carlos Relvas são nomes totalmente desconhecidos para a maior parte dos portugueses. Mas não para mim, que sei da sua existência e histórias fascinantes já há algum tempo. Pois bem, meus queridos, estes dois homens nasceram e viveram no tempo errado e pagaram com a vida o facto de quererem ser fiéis a si próprios e poderem viver sendo homossexuais. Começamos por recuar 68 anos. Estamos em 1952. Nesta época, a homossexualidade era punida por lei, ok? O Código Penal previa medidas de internamento para vadios, mendigos, proxenetas e homossexuais. Em março deste ano de 1952, um escândalo abalou a elite do regime salazarista. Uma festa em Cascais, num palacete, acabara com um jovem de 25 anos morto com um tiro na testa. Muitos dos participantes desta festa pagaram fortunas para não serem incomodados. Outros casaram-se à pressa para afastar suspeitas de homossexualidade e outros partiram em longas e intermináveis viagens pelo estrangeiro. Mas, antes de mais, quem era afinal Carlos Duarte Burnet Soares Nogueira Cardoso? Carlos era o filho de um visconde e de uma herdeira de uma vasta fortuna. Era um menino de bem da alta sociedade lisboeta. Okay? Estudava direito, sabia várias línguas, colecionava arte, livros, pintura. Dizem que era muito bem parecido, adorava, obviamente, como já percebemos, dar festas e tinha vários amantes, aos quais pagava mesadas. Sempre que a mãe ia de férias, Carlos aproveitava o tal palacete em Cascais para dar aquilo a que chamava os serões da amizade. Estão a ver o tipo de amizade que devia rolar, não estão? Bem, só sei uma coisa, se eu fosse bicha naquela altura, eu dava tudo para ser convidado para estas festas. Ora, esta festa não correu como esperado, e nos dias seguintes os jornais noticiavam que cerca de 40 indivíduos, incluindo 7 mulheres, comprometeram-se em atos indecorosos e em devastações estranhas na vivenda onde se encontravam. Meu Deus, foi um autêntico escândalo. Basicamente, as bichas ficaram loucas no decorrer da orgia. Segundo aquilo que apurou a Polícia Judiciária, abusaram da cocaína, emborcaram a piscina como se não houvesse amanhã e ficaram completamente explodidos. Aquela mistura fez-lhes muito mal aos cérebros. Partiram a casa toda, mobiliário e decoração e até canos de água arrancaram das paredes. Quando o dia nasceu, o corpo do anfitrião, numa cama, num quarto, cheio de sangue, com um ferimento fatal na testa, de calças de pijama e de tronco nu. Eis Carlos Burnet, já cadáver. Figuras do mundo do espetáculo e filhos de personalidades de peso da banca e da política nacional estavam naquela casa, naquela festa, à hora do crime e, portanto, todos eles eram testemunhas de um crime horrendo e misterioso. A Polícia Judiciária tinha 2 principais suspeitos: a criada da casa e o seu marido. Consta que o marido dessa criada, era amante do Carlos. Era um desses homens a quem Carlos pagava pela sua companhia. Diz-se que essa relação terminou e que essa criada, não sabemos o nome dela, não está pelo menos na pesquisa a que tive acesso, na investigação, essa criada descontente quis vingar-se e matou o Carlos. Se o fez com o seu marido ou não, nunca saberemos. Se o fez por um ataque de ciúmes também, ao vê-los juntos, por exemplo, aos beijos naquela noite, também nunca saberemos. O que sim sabemos é que a sua morte foi considerada um suicídio, apesar de se ter provado mais tarde 2 coisas. Primeiro, a bala que foi retirada do seu crânio não correspondia à pistola encontrada no local do crime. E, além disso, o tiro foi disparado num anexo no jardim e não na casa principal, tendo o corpo depois sido arrastado até esse quarto. Dada a gravidade dos factos e a importância dos envolvidos, este caso foi apresentado diretamente a Oliveira Salazar, que, de forma a tentar abafar ao máximo um escândalo,
que já, obviamente, tinha eclodido, não é? Mandou arquivar. A mãe de Carlos, Ana Maria Burné, contratou um dos melhores advogados da altura e fez todos os esforços para levar a julgamento o casal de suspeitos, mas foram completamente em vão. O assunto morreu ali, tal como Carlos, que tinha 25 anos. Ai, que medo! Eu estudei em Cascais e namorei com uma miúda cujo apelido era Burné. E agora vinham atrás de mim. Meu Deus, por estar aqui a contar a história escandalosa da família, eu só me meto em trabalhos. Mas pronto, já conhecem esta história e agora vamos passar a uma que ainda é mais fascinante. Carlos Relvas. Recuemos agora uns meros 5 anos até agosto de 2015. Estava eu a sofrer pelo fim do meu segundo namoro e fui buscar companhia na casa de uma amiga minha em Santarém. Ela levou-me a passear até Alpiarça, à Casa dos Patudos. À Casa dos quem? Exato. Eu desconhecia por completo, até essa altura, a existência da casa da família Relvas. José Relvas. Este nome diz-vos alguma coisa? Aquela imagem muito famosa que nós temos nos livros de história quando a implantação da República, na varanda dos Passos do Conselho em Lisboa. O homem em destaque é José Relvas, ok? Vão ao Google e vão reconhecer esta imagem de certeza. Mas, antes de mais, quem foi Carlos Relvas? Em dezembro de 1884, nascia Carlos de Loureiro Relvas, filho de José de Mascarenhas Relvas e Eugénia da Silva Mendes de Loureiro. Ok, ele era a união de 3 universos: o dos negócios, o da aristocracia e o da política. Era pianista, viajou pela Europa fora, teve uma educação esmerada com tutores, ok? Ele colaborava com o pai não só nos negócios da família, a gerir a gestão das propriedades agrícolas e das vinhas, mas também ajudava o pai na aquisição de obras de arte para a sua coleção privada, que à época era das maiores da Península Ibérica. Carlos teve 2 irmãos, Maria Luísa e João Pedro, ambos falecidos ainda em crianças com febre tifoide, o que o deixou como o único herdeiro das propriedades da coleção de arte e de todo o Império Relvas, por assim dizer. A pressão sobre si era enorme para que se casasse e para que tivesse filhos, e esteve noivo de Carlota da Cunha Mendes, uma aristocrata de Braga, a quem pediu em casamento num jantar de gala em Lisboa. Mas ouçam bem, no dia seguinte, 14 de dezembro de 1919, no dia seguinte a este jantar que acabei de referir, em que pediu Carlota em casamento, e Carlota era uma mulher lindíssima, que eu já vi fotografias da época, Carlos fazia 35 anos neste dia e era de manhã bem cedo quando um tiro ecoou pela casa. A criada começou aos gritos. A mãe, Dona Eugénia, entrou no quarto, viu o seu filho na cama, com um tiro, tinha disparado sobre o coração, imenso sangue a escorrer e uma carta ao lado do corpo. Leu essa carta e rasgou-a. Nunca publicamente se percebeu o porquê da morte, nunca foi divulgado o porquê e não se sabe sequer se Dona Eugénia contou a José Relvas o que continha essa carta. O que sabe é que ela com muita raiva rasgou essa carta e, portanto, não se soube o porquê. Há suspeitas de assassinato, nas quais eu não acredito. Eu acredito sim que Carlos era um homem homossexual, que na altura não sabia, porque não se sabia o que era a homossexualidade. Ele deveria sentir que estava doente, sabia certamente que era diferente, não queria estar com uma mulher e, portanto, não aguentou a pressão e, simbolicamente, horas depois de pedir Carlota em casamento, deu um tiro no coração. Normalmente, quando havia um suicídio, era na cabeça que se dava o tiro, sobretudo se eram famílias e pessoas importantes ou ricas, e ele deu um tiro no coração, o que apontava certamente que não estava feliz com aquilo que estava a acontecer na sua vida. Oficialmente, esta morte foi tida como um suicídio. Foi assim que a imprensa, na altura, comunicou ao país a morte do filho de José Relvas, um dos pais da República Portuguesa. Foram deixadas indicações no testamento para que a Casa dos Patudos, não havendo herdeiros diretos, a Casa dos Patudos se tornasse num museu, que fosse dos alpiercenses, que fosse dos portugueses, que fosse legado para ser visitado por todos. Deixou no testamento ainda, José Relvas, quatro questões muito, muito específicas, ok? Ninguém poderia entrar no quarto onde Carlos tirou a sua vida. Esse quarto não poderia ser visitado e foi fechado à chave.
Foi feito um quadro, um retrato já depois de morto, através de uma fotografia, um quadro de Carlos Relvas, e esse quadro está ao lado do piano e não poderá nunca sair dessa divisão, na sala de jantar. Também foram partidas as teclas do piano para que ninguém voltasse a tocar no piano de Carlos. E, por último, deveriam haver, e existem porque eu já comprovei, sempre flores frescas nas jarras, nas duas secretárias na biblioteca, na de José Relvas e na de Carlos, porque trabalhavam juntos. Com o seu desaparecimento precoce, Carlos Relvas acabou por nunca ser uma personalidade por direito próprio. Ele é sempre referido como o filho de José Relvas. E eu creio que ele teria sido um grande pianista, pois o seu talento era muito apreciado por muitas figuras do meio artístico nacional e internacional, inclusive. Passei 4 anos a deslocar-me à Casa dos Patutos e tive inclusive reuniões com o presidente da Câmara de Alpiarça porque tentei realizar um filme sobre o Carlos. Esta história completamente apaixonante. Como sempre, em Portugal, nunca há dinheiro para a cultura, nunca há dinheiro para nada e o projeto não avançou. Ninguém pode afirmar com certeza que Carlos era homossexual, mas na minha opinião era, e foi por isso que terminou com a sua vida. Pela agonia em que vivia, pela pressão que sentia da parte da família para casar. Tive acesso a pesquisar a fotografias, a cartas que ele trocava com uma das suas grandes paixões, o Coronel Francisco Moreira. Estive no seu quarto e acreditem quando vos digo que quando entrei naquele quarto senti que estava a entrar no espaço de uma pessoa que vivia à frente do seu tempo. Ok? Eu tive nas minhas mãos o pijama que ele estava a usar quando deu um tiro no coração. Foi arrepiante. Apesar de parecerem argumentos de um filme de suspense, estas histórias são reais. Ok? Estas histórias são, na verdade, muito, muito tristes. E não esqueçamos que, apesar de tudo, pensemos nós agora que vivemos numa altura em que ser homossexual abertamente já não é razão para sermos maltratados e chantageados e já não estamos a cometer nenhum crime por estarmos com as pessoas que amamos e pelas quais nos sentimos atraídos sexual e emotivamente. A casa de Santana, o Palacete de Santana em Cascais, onde Carlos Burné foi morto, é uma residência privada. Mas a Casa dos Patutos em Alpiarça, como já referi, é uma casa-museu. Portanto, se puderem, vão visitar, porque é fantástica, a coleção de arte é fabulosa e as histórias que há, porque há muito mais histórias à volta desta família. Esta história do Carlos é 1%, porque era uma família muito grande, muitos primos, muitos tios, e se puderem vão à Guga, à casa-estúdio do fotógrafo Carlos Relvas, que foi pai de José Relvas, político, e avô do Carlos Relvas, pianista, o Carlos que eu estive a falar. As fotos do Carlos Relvas, há muitas fotos do Carlos Relvas Neto, que foram inclusive tiradas pelo Carlos Relvas avô. E só uma curiosidade, Dona Eugénia, além de rasgar a carta da nota de suicídio de Carlos, também rasgou todas as fotografias de Carlos em adulto. Não existem. A que eu vi é o Carlos, o cadáver de Carlos, foi um bocado chocante de ver, como já referi, não é pública, portanto só há fotografias do Carlos em criança com os irmãos. Vocês imaginam o sofrimento e a agonia em que viveram estas duas alminhas, estes dois Carlos, que viveram numa época em que era tão difícil, se não quase impossível, serem eles próprios? Vocês já imaginaram que estas são duas histórias em milhares que nunca foram contadas ou que foram apagadas pelo tempo? Não esqueçamos também que normalmente as histórias dos ricos são perpetuadas e são contadas ao longo das gerações, enquanto que as histórias dos pobres, normalmente, ninguém fala. E pronto, assim chega ao fim este último episódio da primeira temporada. Em setembro estarei de volta com a estreia da segunda temporada. Sim, falta algum tempo, mas pensemos assim, se eu lançasse já para o mês que vem os próximos episódios, depois vocês não davam valor e não tem piada nenhuma. Portanto, já sabem, continuem a enviar-me mensagens por Instagram e pelo Facebook com sugestões de ideias e tópicos para abordar nos próximos episódios. Podem comentar também aqui no YouTube nos comentários. E já sabem, portem-se mal, comam muita banana, façam muita maluquice. Foi um gosto para mim muito grande aproveitar e ter mais tempo nesta pandemia mundial e aqui em Madrid, na minha casa, na minha humilde casa, aqui nesta arrecadação onde eu estou a gravar, poder falar sobre estes temas. Foi bom para mim, espero que seja bom para vocês e, no mínimo, que vos entretenha e que vos faça pensar em algumas questões. Já sabem, vamos ser melhores pessoas, melhores amigos, melhores filhos, melhores namorados. Resumindo e concluindo,
Vamos ser bichas porreiras, ok? Vamos ser melhores uns para os outros e vamos tentar ser mais felizes e fazer deste mundo um local melhor, menos triste, menos complicado. Vamos ser melhores. O mundo precisa que nos esforcemos e que todo o sofrimento, todas as coisas más que eu falei, que sirvam de lição para que possamos todos construir um lugar melhor. Sei lá, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Um beijo a todos e obrigado por esta oportunidade.